Olha, você já ouviu alguém falando por aí que bons genes fazem um bom cidadão? Pois é, essa ideia, ela é bem velha e perigosa. E parece que tá voltando com tudo. Talvez mais perto do que a gente imagina, né? Hoje, aqui na nossa edição, a gente vai fundo para entender como a eugenia, sabe? Aquela pseudociência que já usaram para justificar racismo, controle social, enfim, um monte de coisa horrível, como ela tá ressurgindo agora. Só que, claro, ela não vem com um nome antigo, tá meio que reembalada. Com uma cara moderna, né? Quase como se fosse, sei lá, inovação genética, tecnologia de ponta. É um fenômeno bem preocupante, viu? Porque muita gente achava que que essas ideias estavam superadas, né? Que tinham ficado lá no século XX junto com os regimes totalitários. Mas o que a gente vê nas fontes, nos materiais que a gente analisou, é que essa mentalidade, ela tá voltando com outras roupas, digamos assim. Aparecem discursos sobre ciência, sobre tecnologia, às vezes até sobre bem-estar, qualidade de vida. Essa promessa de aprimorar a espécie humana, buscar uma suposta perfeição biológica, sabe? Isso está circulando de novo. Exato, e a diferença é que agora essa ideia antiga, ela vem com logo de startup, né? Perfil verificado em rede social. E o mais irônico, às vezes vem até com um slogan de diversidade na fachada. É mole. Por isso que a nossa missão aqui hoje, nesta edição, é justamente investigar esse retorno da eugenia, que muitas vezes está disfarçada, né? Disfarçada de ciência avançada, de busca por eficiência e alertar para os riscos éticos e sociais, que são enormes, né? Que ela carrega. Vamos começar do começo, então. Entender de onde isso veio. Para quem talvez não conheça bem o termo, vamos dar um passo atrás. O que exatamente foi a eugenia clássica? Bom, o termo em si foi criado lá no século XIX, por um cientista britânico, o Francis Galton. A ideia central dele era, basicamente, que seria possível melhorar a população humana. Como? Através da seleção. Ou seja, incentivar que as pessoas consideradas superiores tivessem filhos, e ao mesmo tempo desencorajar ou até impedir que os ditos inferiores se reproduzissem. E essa ideia de superior e inferior, imagino que era bem vaga, né? Cheia de preconceito da época. Físicos óbvios, tipo cor de cabelo, altura. O Galton e quem seguia ele, eles acreditavam piamente que características como, sei lá, inteligência, talento, até o caráter moral, ou a tendência para cometer crimes ou para ser pobre, que tudo isso era diretamente herdado. E genético. Passado de geração em geração, como a cor dos olhos. Era o mito dos bons genes na sua forma mais crua e perigosa mesmo. Um mito que, imagino, caiu como uma luva para a política da época, certo? Como é que isso saiu do laboratório, digamos assim, e virou política pública? Exatamente. A biologia, ou melhor, né, uma interpretação muito específica, muito distorcida da biologia, virou uma ferramenta super poderosa para quê? Para legitimar as desigualdades sociais, as hierarquias que já existiam. Pensa bem, se a pobreza, a doença, a criminalidade, se tudo isso podia ser culpa dos genes ruins, então a culpa não era da sociedade, né? Não era da falta de oportunidade, da injustiça, era da biologia da pessoa. Uma desculpa perfeita para não mexer nas estruturas sociais. E isso levou a consequências bem concretas e terríveis. Sim, consequências brutais mesmo. Em muitos países, viu? Inclusive nos Estados Unidos, em vários países da Europa, essa ideologia eugenista levou à criação de políticas de esterilização forçada, em massa. No começo, o foco era mais em pessoas com deficiência, né? Intelectual, física, pacientes psiquiátricos, mas rapidinho isso se expandiu para atingir minorias étnicas, gente pobre, outros grupos que eles consideravam indesejáveis. Eram políticas de Estado mesmo, para impedir que certas pessoas tivessem filhos, ponto. E claro, o ponto máximo, o horror máximo dessa lógica foi o regime nazista na Alemanha. Sem dúvida alguma, o nazismo levou essa ideia da eugenia às últimas consequências,
as mais extremas e monstruosas que a gente conhece, com programas de eutanásia forçada, né? O assassinato de pessoas com deficiência e o genocídio de milhões de pessoas que eles consideravam racialmente inferiores ou impuras. Mas é muito importante entender, e as fontes que a gente consultou reforçam isso, que a eugenia não foi uma invenção do nazismo, tá? Ela já era uma força intelectual, uma força política bem influente em muitos lugares décadas antes. O nazismo só pegou essa lógica e levou ao extremo mais bárbaro. Mas a semente já estava lá. E um ponto interessante que você comentou antes e que as fontes também destacam é que não eram só os políticos extremistas que defendiam isso, né? Tinha cientista renomada no meio. Sim, sim. Esse é um ponto crucial e bem desconfortável, né? Figuras importantes da ciência da época, estatísticos, biólogos, médicos, muitos apoiaram e promoveram ativamente a eugenia. O próprio Galton, ele era primo do Charles Darwin, veja só. E ideias importantes da teoria da evolução foram distorcidas, tiradas de contexto, instrumentalizadas mesmo, para dar um verniz, assim, uma aparência científica para esses projetos de controle populacional, de hierarquia social. A ideia era pegar a complexidade da evolução e simplificar tudo numa receita. Uma receita para criar uma sociedade melhor pela seleção artificial. O que nos leva à pergunta-chave, eu acho. Se essa ideia foi tão desacreditada, né, pelas consequências terríveis e pela própria ciência que veio depois, como é que ela está voltando agora? Pois é, aí a gente entra no X da questão, né? A eugenia não morreu de verdade. Parece que ela ficou ali hibernando. E agora está voltando com uma maquiagem nova. Ela não usa mais o nome eugenia, claro. Esse nome ficou manchado, né? Então ela se infiltra em outros discursos. Discursos que soam bem mais modernos, mais científicos, às vezes até positivos. Que tipo de discurso? Quais são essas roupas novas da eugenia que você mencionou? Olha, as fontes que a gente analisou apontam para vários termos, vários conceitos que podem carregar esses ecos perigosos, sabe? Por exemplo, a tal da biologia comportamental, quando ela tenta fazer umas ligações muito diretas, sabe? Muito determinísticas, entre um gene específico e um comportamento humano super complexo, tipo inteligência, agressividade, até orientação sexual, ignorando completamente a influência gigantesca do ambiente, da cultura. Aí acende um alerta. Entendi. É tipo dizer tá no sangue, só que com uma linguagem mais chique, mais científica, né? Exatamente isso. Outro termo para ficar de olho. Aptidão genética. Sozinho, ele pode até ser um conceito biológico válido em certos contextos. Mas quando começam a usar isso para classificar, para hierarquizar pessoas com base no genoma delas, opa, cuidado. Ou pense em termos como otimização humana, ou melhoramento genético. Soam bem, né? Soam como progresso, busca por saúde. Em alguns casos, podem até ser, mas também podem esconder a velha ideia de que existem humanos subótimos, sabe? Que precisam ser corrigidos, melhorados, de acordo com um padrão ideal. E a pergunta é, quem define esse padrão? E a gente vê exemplos concretos disso aparecendo por aí, né? Nas notícias, na cultura pop. Sim, infelizmente sim. As fontes trazem alguns casos bem claros. Lembra daquela fala super controversa de um ex-presidente dos Estados Unidos, falando sobre genes ruins que estariam entrando no país junto com imigrantes sem documentos? Aquilo é discurso eugênico clássico, puro. Só adaptado para o debate sobre imigração atual. Mas a raiz é a mesma. Chocante como isso ecoa direto às ideias do início do século XX. E na publicidade, você disse? Também aparece. O material cita um comercial que fez um trocadilho bem infeliz entre genes e uma marca de jeans, associando a roupa a um tipo de corpo muito específico, né? Magro, ideal, como se fosse uma questão de ter os genes certos para usar aquela calça. Pode parecer bobagem, mas vai reforçando sutilmente essa ideia de que existe um padrão de corpo que é biologicamente superior ou mais desejável. E a velha história das aptidões raciais para certos esportes? Isso ainda existe? Ah, essa é outra que persiste, viu?
A ideia de que certos grupos étnicos ou raças teriam uma aptidão natural, genética, para certos esportes, enquanto outros seriam naturalmente melhores em outras coisas. Ou aquela crença ainda super comum de que a inteligência é quase que só hereditária, uma loteria genética, né? Ignorando o papel imenso da educação, da nutrição, do ambiente familiar, social. Então não são só uns casos isolados, umas falas infelizes. São sintomas de algo maior, é isso? Exatamente. Não são só gafes. São manifestações de um pensamento que insiste, sabe? Insiste em reduzir a complexidade enorme que é a experiência humana, nossas capacidades, nossas identidades. Reduzir tudo isso a supostas essências biológicas, hereditárias, fáceis de rotular, de classificar. É como se o valor de uma pessoa, a dignidade dela, os direitos, dependessem de um pedigree genético, de pertencer à categoria certa. E como isso se conecta com o cenário político mais amplo que a gente está vendo hoje no mundo? Porque parece que tem um terreno fértil para essas ideias voltarem, né? Tem uma conexão direta, sim. As fontes apontam para isso. A gente está vivendo um momento de fortalecimento de discursos autoritários, né? De extrema-direita em vários lugares, e muitas vezes esses discursos ressuscitam justamente essas velhas ideias de racismo biológico, de pureza nacional, culto ao corpo ideal, a uma norma rígida de comportamento. A estética pode até ser diferente, talvez mais polida, né? Usando gráficos, dados que parecem científicos, mas a lógica por baixo é a mesma da eugenia clássica. Justificar a exclusão, marginalizar quem é considerado diferente ou inferior, e restaurar hierarquias que eles acham que são naturais, imutáveis. E a ciência, ou a pseudociência no caso, entra como um álibi para isso, para dar uma cara de respeitável? Precisamente, a estratégia é essa, usar o prestígio da ciência, ou pelo menos a aparência de ciência, para dar legitimidade para esses projetos políticos reacionários. Quando a gente ouve certas figuras públicas falando em proteger os bons genes da nação, sabe, em promover cidadãos produtivos contra os improdutivos, em manter a ordem genética ou até em gerir o capital humano de forma seletiva, olha, tem que acender o alerta máximo. Capital humano, esse é um termo que a gente ouve bastante, né? No mundo corporativo parece tão neutro. Onde está o risco aí? O risco está em como ele pode ser interpretado e aplicado, né? Se capital humano deixa de ser só as habilidades, o conhecimento de uma pessoa e passa a ser visto como um valor que está ligado à biologia dela, à suposta qualidade genética, aí abre a porta para justificar desigualdade e até discriminação com base nessa lógica. Quem tem mais capital genético merece mais. Quem tem menos pode ser descartado, considerado um peso. Por trás desses termos que parecem técnicos, gerenciais, muitas vezes se escondem projetos baseados na lógica da eliminação, do sacrifício. Seja de corpos que eles não querem, de culturas que eles veem como ameaça, ou de jeitos de viver que fogem da norma que eles querem impor. Fica claro, então, que o perigo não está só na ciência em si, mas muito em como ela é interpretada, como ela é usada para fins ideológicos. Mas vamos para o truque central disso tudo. As fontes falam muito sobre o tal do determinismo genético. Parece que essa é a base de tudo, né? Do pensamento eugênico. Sem dúvida. O grande pulo do gato, sabe? A falácia fundamental do pensamento eugênico. Tanto o antigo quanto esse mais novo. É vender essa ideia de um determinismo genético muito simples. Quase barato, diria. É aquela coisa do DNA é destino, né? Que você falou. Parece até que o DNA virou tipo um horóscopo corporativo. Você não é preguiçoso ou desorganizado, você é só geneticamente ineficiente para aquela tarefa. É isso? É uma ótima analogia essa. É exatamente essa a sedução perigosa. A ideia de que tem uma correspondência direta, sabe? Quase 1 para 1. Entre ter um gene específico ou um conjunto deles e ter um comportamento complexo. Ou uma habilidade, um traço de personalidade. Ah, fulano tem o gene da inteligência. Ciclana tem o gene do empreendedorismo. Aquele grupo tem o gene da violência. Isso é uma simplificação absurda da biologia. E por que isso é uma fantasia do ponto de vista da biologia moderna, da ciência séria? Porque a ciência séria, especialmente nas últimas décadas, tem mostrado justamente o contrário.
É claro que os genes têm um papel. Ninguém está negando a hereditariedade. Existe sim uma contribuição genética importante para muitas características, desde a cor dos olhos até, sei lá, a predisposição para certas doenças. Mas, para a imensa maioria das características humanas que realmente importam socialmente, tipo inteligência, personalidade, talento, comportamento, essa contribuição genética é muito mais complexa e limitada. Bem mais limitada do que esse determinismo eugênico gostaria que fosse. Como assim, limitada e complexa? Explica melhor isso. Primeiro, porque esses traços complexos, eles não são causados por um único gene mágico. Isso não existe. Eles são poligênicos. O que isso quer dizer? Que são influenciados por centenas, às vezes milhares, de genes diferentes. E cada um desses genes tem um efeito individual muito, muito pequeno. Não existe o gene da inteligência. Existe uma rede imensa de genes e as variações neles contribuem de forma minúscula para as diferenças nas habilidades cognitivas entre as pessoas. É bem mais sutil. Ok, então não é tipo um interruptor de liga-desliga. É mais como um painel de som com milhares de botõezinhos minúsculos mexendo no resultado final. Exato. Uma ótima imagem. E segundo, e talvez o mais importante de tudo, esses genes, eles nunca agem sozinhos, no vácuo. Eles interagem o tempo todo, desde a concepção até a morte, com uma infinidade de fatores que não são genéticos. O ambiente onde a pessoa cresce, a qualidade da nutrição dela, o acesso à educação, os estímulos que ela recebe, as experiências de vida, o nível de estresse, as relações sociais, as desigualdades, as oportunidades que ela encontra. Tudo isso modula profundamente como os genes vão se expressar, ou até se eles não vão se expressar. Aquela dicotomia antiga, sabe? Natureza versus criação. Ela é falsa. É sempre natureza e criação, em um diálogo constante, super intrincado. Então, mesmo que a gente tivesse um mapa genético completo de uma pessoa, a gente não conseguiria prever com certeza como ela seria ou se comportaria. Para traços complexos? De jeito nenhum. Definitivamente não. A gente poderia, talvez, estimar algumas probabilidades, umas predisposições muito gerais, mas a margem de erro seria gigantesca. A ideia de que a gente pode ler o destino de alguém ou o valor de alguém no DNA dela, isso é pura ficção científica. E uma ficção bem perigosa, aliás. A interação gene-ambiente é tão fundamental que pessoas com genes muito parecidos podem ter vidas completamente diferentes. E o contrário também vale. Isso desmonta completamente a promessa da eugenia, né? Aquela de melhorar a população selecionando genes. Totalmente. Se esses traços que eles querem melhorar, inteligência, caráter, produtividade, seja lá o que for, são resultado dessa interação super complexa, imprevisível, entre milhares de genes e o ambiente, então a ideia de que a gente pode simplesmente escolher os melhores genes e produzir uma população superior, isso é uma miragem, não tem base científica sólida nenhuma. Tentar fazer engenharia social em larga escala só com base em seleção genética para esses comportamentos complexos vai contra tudo que a gente aprendeu sobre biologia, sobre desenvolvimento humano. Então, para que serve esse discurso determinista se ele não tem fundamento científico de verdade? Qual a função dele? Ele serve como uma justificativa pseudocientífica para manter ou para reforçar hierarquias e desigualdades sociais que já existem. É um atalho ideológico. Entende? Em vez de você lidar com as causas reais dos problemas sociais, pobreza, falta de acesso à saúde, educação ruim, discriminação, você joga a culpa nos genes das vítimas. É um jeito de naturalizar a injustiça, de dizer, as coisas são assim mesmo, é a biologia. Faz todo sentido. No fundo, então, a eugenia, seja a clássica lá do século XIX ou essa versão repaginada de agora, sempre teve um objetivo muito claro, né? Que parece que não muda com o tempo. Sim, um objetivo central, persistente. Transformar a desigualdade social, que é histórica, que é construída, que pode ser mudada, em diferença biológica, que soa como algo fixo, natural e imutável. É tirar a responsabilidade da sociedade e colocar nas costas dos indivíduos. Ou melhor, nos genes deles. E agora, no século XXI, essa tentativa de
de biologizar o social, ela ganha novas ferramentas mais potentes. Exato. Se antes eram umas medidas toscas de crânio, uns testes de QI, cheios de viés, hoje a eugenia encontra aliados poderosos nos algoritmos de inteligência artificial, no Big Data, nos testes genéticos de larga escala que estão ficando cada vez mais baratos, mais acessíveis. A capacidade de coletar, analisar e classificar informação biológica ou supostamente biológica sobre populações inteiras atingiu um nível que a gente nunca viu antes. E isso abre caminhos novos para velhas ideias discriminatórias se instalarem de novo. É um cenário que exige muita atenção, né? Atenção redobrada. A gente percebe como essas ideias podem se esconder fácil por trás de uma linguagem técnica, de promessas de eficiência, até de saúde. Sem dúvida nenhuma. A vigilância crítica sobre como a ciência, a tecnologia genômica, como elas estão sendo discutidas e aplicadas é mais necessária do que nunca. A gente precisa sempre questionar quem está ganhando com essas narrativas e quem pode ser prejudicado por elas. Perfeito. Acho que a gente conseguiu estabelecer bem o problema aqui e o risco desse ressurgimento. Fica o alerta. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta para a segunda parte desta nossa edição sobre eugenia. Olha, se na primeira parte a gente olhou mais para as raízes históricas, teóricas, agora o foco muda bastante. Vamos investigar como essas ideias, que pareciam coisa do passado, continuam bem vivas hoje. Pois é, a gente sai daquele panorama mais histórico para mergulhar fundo nas questões práticas, éticas mesmo, que estão surgindo agora, sabe? No século XXI. Como é que essa mentalidade eugênica reaparece no mercado de biotecnologia, na pesquisa científica, e como ela se conecta com as desigualdades sociais que a gente vê por aí e, o que é bem preocupante, como ela é usada até no discurso político. Exatamente. É uma análise, assim, fundamental para a gente entender não só de onde a eugenia veio, mas, olha, os caminhos perigosos que ela pode estar abrindo hoje. E mais importante ainda, né? Para a gente pensar em como fortalecer uma ciência que esteja, de verdade, comprometida com os direitos humanos, com a democracia. Parece que aquela lógica eugênica que a gente aprendeu a associar com, regimes autoritários do passado, na verdade, ela nunca assumiu totalmente. Continua se infiltrando, às vezes de umas formas bem sutis no dia a dia. Eu penso naqueles estereótipos que tentam transformar preconceito em fato da natureza, sabe? Sim. Aquela conversa de que, negros correm melhor, ou brancos nadam melhor, essas coisas. Sim, sim. As fontes que a gente analisou trazem uma crítica bem interessante do geneticista Diogo Maier sobre isso. Ele aponta um erro duplo aí, né? Primeiro, qual seria? Bom, mesmo que exista alguma contribuição genética para certas habilidades, ela é mínima. Mínima perto de impacto, gigantesco de fatores sociais, culturais, treino, oportunidade. Tudo isso. Com certeza. O ambiente, né? E segundo, o que é talvez mais problemático ainda, é que essas falas tratam raças como se fossem categorias biológicas, sabe? Bem definidas, separadas, homogêneas. O que a ciência moderna já descartou, né? Exato. E esse é um ponto, crucial. A genética hoje, com dados cada vez mais robustos, mostra justamente o contrário. A diversidade genética humana é um espectro contínuo. Não existem umas caixinhas biológicas fechadas que correspondem às categorias que a gente usa socialmente, tipo negro, branco, asiático. Entendo. Essas são, na verdade, construções sociais. Categorias que a gente usa para classificar, mas que não têm uma fronteira genética clara, definida. Tentar biologizar isso é um erro perigoso. Ignora toda a complexidade da nossa herança e a fluidez da variação humana. É simplificar demais. E essa tentativa de biologizar o social, ela parece ganhar até um verniz de modernidade com as novas tecnologias, não é? A gente vê notícias de startups prometendo selecionar embriões para criar bebês geneticamente otimizados. Ou empresas oferecendo testes de DNA que usam os tais scores poligênicos para supostamente prever risco de doença até traço de personalidade. Sim, e aí a gente entra num terreno ético, olha, bem pantanoso. Esses scores poligênicos, que tentam somar os efeitos minúsculos de muitas variações genéticas para prever algo complexo,
isso ainda é baseada numa ciência muito preliminar. Muitos geneticistas alertam para a imaturidade dessas previsões. E tem mais, um problema grave de viés. A maioria dos bancos de dados genéticos usados para desenvolver esses testes é composta predominantemente por pessoas de ancestralidade europeia. Ah, claro. O que significa que os resultados podem ser ainda menos precisos ou até enganosos para pessoas de outras origens. Exatamente. E isso cria um ciclo vicioso, né? Quem é que tem acesso a esses testes caros? Geralmente as elites econômicas globais. Então, corre-se o risco de transformar uma desigualdade que é puramente econômica, o acesso à tecnologia, numa suposta vantagem biológica herdável. Nossa! Reforçando ainda mais as divisões sociais, mas agora com uma fachada de inovação, de escolha individual. É um mercado que, na prática, pode acabar aprofundando desigualdades, é complicado. E como essa visão se encaixa, se entrelaça com o cenário político e ideológico mais amplo? As fontes que a gente recebeu indicam que há movimentos tentando ativamente reabilitar uma espécie de ciência de raça. Isso existe mesmo? Infelizmente, sim. Reportagens internacionais já documentaram a existência de redes, eventos, às vezes discretos, às vezes nem tanto, que promovem ideólogos e usam dados científicos, assim, mal interpretados ou totalmente fora de contexto, para tentar dar um ar de legitimidade a ideias racistas, eugenistas. Que coisa! Isso vai desde conferências focadas em incentivar a natalidade de grupos específicos que eles consideram superiores, até fóruns online e publicações que abertamente defendem a eugenia. É um movimento que existe. É muito preocupante ver como isso se conecta com discursos políticos atuais, né? Sem dúvida. Esse resgate da pseudociência racial muitas vezes caminha lado a lado com o avanço de movimentos de extrema-direita. E também com uma certa vertente do neoliberalismo mais tecnocrático, sabe? Explica melhor isso. Aquele que enxerga a sociedade quase como um sistema biológico, onde a tal da meritocracia não é só uma questão de oportunidade, de esforço, mas quase um destino já escrito nos genes. É uma forma de naturalizar hierarquias sociais, raciais, dizendo que elas são naturais ou cientificamente comprovadas. É um jeito de justificar o status quo. Mas imagino que a comunidade científica séria não esteja assistindo a isso passivamente. Existe uma reação, certo? Não pode ser. Sim, felizmente existe. E é uma reação importante. Instituições científicas de peso, como as National Academies of Sciences, lá dos Estados Unidos, e aqui no Brasil a Fiocruz, que é uma referência fundamental em saúde pública, têm se posicionado firmemente. Elas alertam contra o uso do conceito de raça como uma variável biológica na pesquisa genética. Ah, que bom! E qual a recomendação? A recomendação clara é usar descritores mais precisos, falar em ancestralidade genética, em contexto socioeconômico, cultural. Isso sim é relevante. As diretrizes mais recentes dessas instituições só reforçam o que a gente já sabe. A variação humana é gradual, é clinal. Usar esses rótulos raciais estanques mais atrapalham do que ajudam a entender a saúde humana. Entendi. E os grandes projetos internacionais que estão sequenciando genomas de populações super diversas, eles mostram justamente essa sobreposição, essa mistura. Desmente qualquer ideia de pureza racial. Os relatórios são enfáticos. Abandonar o uso de raça como um substituto para a biologia em estudos científicos é crucial, essencial para evitar os vieses históricos que tanto distorceram diagnósticos e políticas no passado. E esses vieses, eles aparecem até nas ferramentas mais sofisticadas da genética atual, tipo a edição genética com CRISPR ou os painéis de diagnóstico genético. Com certeza. O CRISPR, né, aquela ferramenta super poderosa que permite editar o DNA com mais precisão, ela já levanta por si só enormes questões éticas sobre o uso em humanos, principalmente para melhoramentos. Mas mesmo nas ferramentas de diagnóstico que já existem, o viés é um problema real. Como assim? Estudos mostram que painéis genéticos desenvolvidos com base majoritariamente em dados de populações europeias podem simplesmente falhar em detectar variantes genéticas importantes ou dar resultados imprecisos quando aplicados a pessoas de outras ancestralidades, pessoas que estão subrepresentadas nesses bancos de dados. Nossa, então a falta de diversidade nos dados de pesquisa tem consequências clínicas diretas. Exatamente.
Por isso que tem um esforço crescente, tanto no Brasil, com projetos nacionais, quanto em redes internacionais, para criar biobancos mais diversos, mais representativos da população global. O objetivo é claro: reduzir esse viés europeu e garantir que os avanços da medicina genômica sejam válidos e beneficiem todo mundo, não só um grupo. E essa questão da representatividade é crítica também na área forense, viu? O uso de técnicas genéticas avançadas nos tribunais. Tipo DNA na cena do crime? Isso, mas indo além. Algoritmos de genotipagem probabilística, que tentam inferir perfis genéticos a partir de amostras complexas, degradadas, ou até o sequenciamento completo do genoma, para fins de investigação. Tudo isso exige um cuidado redobrado. Por quê? Porque a gente precisa de padrões transparentes, precisa da possibilidade de auditoria independente desses algoritmos e muita cautela para não acabar penalizando injustamente indivíduos de populações que já são historicamente marginalizadas e que podem estar menos representadas nas bases de dados de referência que esses algoritmos usam. Tem organizações tipo a Criminal Legal News alertando direto para o risco de uso discriminatório dessas tecnologias no sistema de justiça criminal. E já tem casos documentados de erros judiciais graves ligados a laudos genéticos problemáticos. Trazendo a discussão especificamente aqui para o Brasil, as fontes mencionam que os estudos genéticos mais recentes sobre a nossa população têm um papel importante em desmontar justamente esse tipo de determinismo biológico. Faz sentido, né? Totalmente. Porque os dados genômicos da população brasileira revelam uma história assim muito complexa de miscigenação, marcada por contribuições de diferentes continentes, claro, mas também pelas cicatrizes profundas da violência colonial, da escravidão. Essa diversidade imensa, essa mistura profunda, desafia qualquer tentativa simplista de nos encaixar em categorias raciais rígidas ou de associar origem a destino. Instituições como a Fiopus têm insistido muito nisso. Discutir eugenia hoje, no Brasil, significa necessariamente enfrentar de frente o racismo estrutural, a misoginia, o capacitismo. São essas as formas como essas ideias de hierarquia e exclusão se manifestam concretamente na nossa sociedade. É fundamental que as políticas públicas não caiam na armadilha de buscar uma explicação genética fácil para problemas que são, na raiz, sociais, econômicos, políticos. A gente precisa entender que a ascensão desses discursos neo-eugenistas não é só, digamos, fruto de ignorância científica. Muitas vezes é um uso estratégico, calculado, dessa linguagem genética em disputas políticas, midiáticas, até de mercado. Com qual objetivo? Com o objetivo de justificar desigualdades e restringir direitos e liberdades. É, no fundo, uma batalha ideológica disfarçada de ciência. E quem são os atores que estão na linha de frente dessa resistência? Quem está denunciando esses usos problemáticos da genética? Olha, as fontes destacam o papel crucial dos movimentos sociais. Coletivos antirracistas, feministas, de pessoas com deficiência, movimentos indígenas, quilombolas. Têm sido vozes muito poderosas na denúncia desses discursos e na construção de um conhecimento crítico. Eles desafiam esse uso autoritário da ciência e lutam por aquilo que alguns chamam de justiça cognitiva. Justiça cognitiva? O que é isso? É o reconhecimento de outras formas de saber, que não só o científico tradicional, e a própria democratização do conhecimento científico. Levar em conta as experiências e os saberes que vêm das comunidades afetadas. Isso me faz pensar na responsabilidade dos próprios cientistas. Teve aquele caso, né, que as fontes mencionam, de diagramas científicos sobre distâncias genéticas entre populações que foram parar em manifestos de supremacistas brancos, usados como suposta prova de diferenças inatas. Que absurdo. Exato. Foi um caso que gerou muito debate na comunidade científica. Inicialmente, alguns dos autores desses estudos tiveram uma reação meio defensiva, tipo, nós publicamos os dados, o mau uso não é problema nosso. Complicado isso. Muito. Mas essa postura foi duramente criticada. A ideia de responsabilidade epistêmica, que a gente já falou aqui, significa justamente isso.
a responsabilidade do cientista não termina quando o artigo é publicado. Ela inclui pensar em como aquele conhecimento pode ser interpretado, distorcido ou mal utilizado no debate público. Quer dizer, é preciso comunicar a ciência de forma mais cuidadosa, antecipando essas possíveis apropriações indevidas. Exatamente. Pensar na linguagem que se usa nas imagens, nos gráficos, nos recortes que são feitos. Evitar simplificações que possam, sem querer, alimentar preconceitos. A ciência não acontece numa bolha, né? Ela produz efeitos no mundo real. O chamado ético para uma ciência que se quer democrática é esse. Não basta gerar dados. É preciso refletir sobre os mundos sociais que esses dados ajudam a construir, ou a desconstruir. E aí entra também o papel fundamental da comunicação, do jornalismo, da educação em geral, para traduzir não só as descobertas, mas também as incertezas, os limites da ciência, certo? Explicar o que esses testes genéticos podem dizer e, talvez mais importante, o que eles não podem dizer. Essencial, absolutamente essencial. É preciso explicar de forma clara o que são e quais as limitações desses scores poligênicos. Por que os testes comerciais de ancestralidade dão resultados que às vezes parecem variar tanto entre empresas? Por quê? Porque eles dependem das amostras de referência que cada empresa tem no seu banco de dados, e esses bancos são limitados, são enviesados, como o professor Mayer já apontava. Eles comparam o DNA de uma pessoa com essas amostras. Eles não traçam uma rota exata dos ancestrais no mapa. Entendi. E claro, é crucial explicar que uma probabilidade estatística de ter uma condição ou um traço não é uma sentença de destino individual. Tem muito mais coisa em jogo. Sem essa tradução cuidadosa, honesta, fica fácil cair nessa espécie de gramática biométrica que algumas empresas e discursos vendem, né? Prometendo certezas, previsões, onde na verdade existe uma complexidade enorme, uma influência profunda do ambiente, da sociedade, da história de vida de cada pessoa. Exato. A identidade de alguém é muito, muito mais do que uma porcentagem num teste genético. E as políticas públicas, nossa, elas não podem, de forma alguma, se basear em algoritmos opacos, que muitas vezes só codificam e reproduzem preconceitos históricos como se fossem dados neutros. Perfeito. É quase uma ironia cruel dessa nova roupagem da eugenia, né? Como as fontes sugerem. Nessa lógica, quem nasce em situação de pobreza, de vulnerabilidade, não seria mais visto como vítima de um sistema socioeconômico injusto, mas talvez como um erro estatístico da evolução. Alguém que não teve a sorte de herdar os genes certos para o sucesso. Que coisa perversa para justificar a desigualdade usando a biologia. Precisamente. É uma inversão muito perigosa. E essa é talvez a conclusão mais forte que emerge desta nossa edição. O problema central raramente é a ferramenta genética em si. A genética pode ser usada para coisas incríveis. O problema é quem detém o controle sobre ela, com quais interesses e para quais finalidades essa ferramenta é usada. A ciência, e a genética em particular, tem um potencial imenso, tanto para a libertação, para a cura, para o autoconhecimento. Quanto para o controle, para a exclusão, para a dominação. Depende fundamentalmente de quem está olhando pelo microscópio e com qual visão de mundo essa pessoa opera. Fica muito claro, depois dessa nossa edição, que o século XXI definitivamente não precisa de uma nova cruzada genética baseada em ideias de seleção, de hierarquia, de exclusão. O que nós precisamos, e urgentemente, é de ciência feita com consciência. Exato. Precisamos de humildade científica para reconhecer os limites do nosso conhecimento atual. E, acima de tudo, precisamos construir uma sociedade que finalmente entenda, que internalize que a dignidade humana não pode jamais ser medida em pares de bases nitrogenadas em sequências de DNA. Não é aí que está o valor. E a boa notícia é que a ciência robusta, aquela ciência que se baseia em evidências sólidas, que é constantemente revisada pelos pares, ela já nos deu as ferramentas para desmontar esses mitos das raças biológicas. E também a promessa enganosa de um melhoramento humano dirigido por critérios arbitrários autoritários. Sim. O grande desafio agora é outro. É transformar esse consenso técnico que já existe na comunidade científica séria em práticas concretas.
sociais, políticas, éticas. E o que isso significa na prática? Como seria isso? Significa investir pesado na diversificação dos biobancos de pesquisa, para que eles representem todo o mundo. Significa revisar diretrizes clínicas de pesquisa que ainda usam raça de forma acrítica, como se fosse um dado biológico simples. Significa regular o avanço das tecnologias reprodutivas, da edição genética, com base não só no potencial técnico, mas principalmente em evidências de segurança e em princípios éticos sólidos, discutidos democraticamente. Significa garantir que nenhum atalho tecnocrático, nenhuma solução genética mágica substitua o debate democrático e as políticas sociais que são necessárias para enfrentar as desigualdades estruturais que a gente tem. E significa também um esforço contínuo, sabe, para descolonizar o conhecimento biomédico, reconhecer a validade e a importância de outras formas de saber que vêm das comunidades, dos territórios, das lutas antirracistas, feministas, populares. E talvez o mais importante de tudo, lembrar sempre que cada vida humana tem um valor intrínseco, inegociável, independentemente do que qualquer algoritmo ou teste genético possa classificar como uma herança supostamente mais ou menos valiosa. O valor está na própria vida. Então, para quem nos acompanhou nesta edição e acredita, como a gente aqui, que a ciência deve estar a serviço da democracia, da justiça social, dos direitos humanos e não do autoritarismo, da discriminação ou da exclusão, fica aqui o nosso convite. Curta esta edição, compartilhe com mais pessoas que possam se interessar por essa discussão tão importante, tão atual. Isso aí. E se ainda não segue o podcast, aproveite para se inscrever no nosso canal, porque cultivar o conhecimento crítico é, sem dúvida alguma, a melhor vacina que a gente tem contra qualquer forma de determinismo, seja ele genético, seja social, seja político. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos e materiais sobre o tema estão todos disponíveis aqui na descrição, tá? A gente fica por aqui hoje. Lembre-se que o podcast está no ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Um abraço carinhoso e até a próxima!